Fala pessoal, muito boa noite. Eu sou o Gustavo Henneman. Estou começando a nova temporada do Esporte na TV aqui na nossa querida Vale TV. É uma honra estar começando esse trabalho, né, depois de tanto tempo que o Valdir Aisman, nosso saudoso Valdir Aisman, esteve comandando aqui durante 10 anos e também o Cláudio Mitchell Nice durante os últimos 2 anos. Agora, assumindo essa responsabilidade, é um pouco, né, de frio na barriga nesse primeiro programa. Com certeza, espero que vocês nos acompanhem durante todo esse ano que vem pela frente, de 2022, e para falar, né, de tudo que a gente tem para falar do nosso esporte aqui na região, que é muito vasto, muita gente boa, né, trabalhando em prol do esporte em várias modalidades, né, aqui na nossa região do Vale dos Sinos. Posso incluir aqui o Paranhana também, porque é importante a gente valorizar todos, né? Então, para esse começo de programa, de trabalho aqui na Vale TV, é bom a gente explicar um pouquinho de como vai funcionar. Sempre vamos falar um pouquinho de dupla Grenal, né? Sempre que possível, vamos falar de dupla Grenal e trazer convidados especiais para estarem aqui acompanhando, né, o nosso trabalho, divulgando as suas informações e passando para vocês, né, tudo que acontece no nosso esporte aqui na região. Primeiro, então, para a gente começar nessa segunda-feira, dia 11 de abril, na nossa estreia, eu vou falar um pouquinho da dupla Grenal, né, desse final de semana. O Grêmio teve a sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, empate em 0-0 com a Ponte Preta, fora de casa, um jogo que o Grêmio poderia ter vencido, né, o técnico Roger Machado, até um abraço para ele, cara que eu acompanhei muito no início da carreira, poderia ter vencido essa partida. Teve um pênalti que foi chutado para fora pelo Lucas Silva, então o Grêmio praticamente desperdiçou essa primeira oportunidade de vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, mas tem aí pela frente a Chapecoense na sexta-feira de noite, às 7 horas, para se recuperar, quem sabe em casa, na arena, com a força do torcedor, poder, né, fazer o seu primeiro jogo em casa e com vitória. Isso foi no sábado, né? Falando do domingo, o Internacional fez sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, perdeu de 2-0 para o Atlético Mineiro, fora de casa também, 2 gols do Hulk, né? A gente sabe que o Inter vem enfrentando dificuldades com o Medina, com o treinador Medina, e mais uma vez o Inter teve falhas defensivas que acabaram culminando nessa derrota fora de casa. O Inter agora se prepara para enfrentar o Guarenha do Paraguai nessa semana pela Copa Sul-Americana, que também o Inter estreou semana passada com um empate em 2-2, jogando fora de casa, e agora joga no Beira-Rio nessa semana. Falar um pouquinho também da nossa dupla aqui da região do Vale dos Sinos, né? O Novo Hamburgo e o Aimoré. O Noia, que terminou o Campeonato Gaúcho muito bem, né? Classificou para a Série D do Campeonato Brasileiro, agora tem um horizonte mais a questão da base, né? O Sub-20 do Novo Hamburgo vai disputar o Campeonato Gaúcho Sub-20, já a partir do próximo sábado, desse sábado, dia 16, a partir das 15 horas, vai enfrentar o Guaíba aqui no Estádio do Vale. O técnico é o Eduardo Halp, que já foi analista do Novo Hamburgo, analista de desempenho na Copinha da Federação Gaúcha de Futebol. E tem alguns jovens que compuseram o grupo agora no Gauchão que vão estar junto com ele, né? Que são os casos do zagueiro Lucas Barbosa, do volante Léo Melo e do atacante Bernardino, aí, que são alguns futuros nomes aí do Novo Hamburgo. Já o Aimoré, né, do técnico Edinho Rosa, do Preto, né, que todo mundo conhece aqui, que é ídolo no Esporte Clube Novo Hamburgo, agora está no Aimoré e eles vão estrear na Série D do Campeonato Brasileiro no próximo domingo, enfrentando o Marcílio Dias, às 15 horas, no Cristo Rei, aqui em São Leopoldo. Passando isso, a gente vai para a nossa querida convidada dessa noite, mudando totalmente do universo do futebol. A gente vai passar para falar de patinação, porque hoje comigo aqui está Thalita Haas, que foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha no Mundial de Patinação Artística em 2009 na Alemanha. Ela também é medalhista nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México, em 2011, com um bronze, e uma prata em Toronto, no Canadá, em 2015. Thalita, seja muito bem-vinda ao Esporte na TV. Muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite do Gustavo e da Vale TV.
É muito importante para mim estar aqui falando de patinação, que é um esporte que é tão forte na nossa região e às vezes não é tão reconhecido, né? É verdade. Bom, Thalita, a gente, querendo ou não, se conhece bastante tempo já, né? Na minha carreira no jornalismo esportivo, ela já vem de bastante tempo aqui. E a gente já conversou lá em 2015, né? Falando daquela tua medalha de prata, né? Que você trouxe para nós aqui. Com certeza é um orgulho para Novo Hamburgo ter um atleta como você aqui na nossa cidade, na nossa região. E agora, não mais uma atleta, mas sim uma técnica, Thalita. Explica um pouquinho pra gente, conta pra nós o que hoje a Thalita Haas está trabalhando. Hoje em dia eu parei com as competições, com a questão da faculdade, e aí a gente vai ficando mais velho e tem que se sustentar, e infelizmente a patinação não é um esporte profissionalizado ainda, espero que um dia a gente chegue lá. Mas hoje em dia eu abri a minha escola, a Volare Patinação Artística, e a gente está com 5 sedes, então na cidade de São Leopoldo, aqui em Novo Hamburgo, em Campo Bom, em Nova Petrópolis e em Sapiranga. E estou como técnica agora lutando para que as crianças tenham as mesmas oportunidades que eu tive dentro do esporte e vivam momentos mágicos como eu vivi e aprendam tudo que eu aprendi dentro desse esporte. E assim, Thalita, falando um pouquinho dessa questão, assim, você começou bastante cedo também, né, na patinação. E conseguiu essa marca no Mundial na Alemanha em 2009 com apenas 15 anos, era isso, né? 14, ainda não tinha feito 15. Olha só. E como é que é isso, assim, Thalita? É uma trajetória bastante difícil também? O que tu pode contar pra gente dessa tua trajetória? E o que tu tenta levar para essas meninas, meninos, enfim, que estão patinando hoje? É uma trajetória difícil, de muito treino, mas quando a gente é criança e adolescente, a gente não sente, é tudo uma brincadeira. Então, para mim, no início, sempre foi muita diversão, assim, e eu comecei muito cedo a participar de campeonatos internacionais. Então, a gente viajava juntas, aí as outras meninas da equipe viajavam juntas também, então tudo era uma diversão no início. E depois, claro, se tornou mais sério, e aí vieram os treinos ali de madrugada, porque muitas vezes a gente não tinha horário de quadra para treinar durante o dia, e a quadra da patinação ela é grande, né? O tamanho é de 25 por 50 de uma quadra oficial. Então eu treinava ali na sociedade de ginástica e eu precisava usar 3 quadras juntas. E não tinha essa disponibilidade durante o dia, então tinha que treinar à noite. Muitas vezes treinava de madrugada ali até 1 da manhã, no outro dia tinha que ir para o colégio de manhã. Bem puxado, hein, Thalita? Era bem puxado, mas a patinação é um esporte que, acima de tudo, ensina a cair, levantar e tentar de novo. Que é isso que acontece o tempo inteiro nos nossos treinamentos. Então, isso é uma coisa que eu levo para minha vida e que eu tento passar para as minhas atletas hoje. E como vários outros valores, determinação, paciência, que eu vejo que a geração de hoje em dia, como tem tudo muito rápido na palma da mão, é uma coisa que é difícil. Eles terem paciência para aprender as coisas, para, né, vivenciar todo o processo. Então, o esporte, assim, a patinação, assim como os outros esportes, tem muito a ensinar para os jovens de hoje em dia, né? E era uma coisa assim que você falou aqui de aprender a cair, levantar de novo. Eu acho que isso é uma questão de perseverança, né? Que a gente tem também, né? Resiliência, né? Daqui a pouco tu não conseguir alcançar o objetivo que tu quer, mas mais pra frente tu consegue também, né? Como que funciona, assim, quando as meninas, eu não tô conseguindo, como é que a Thalita vai lá e age com elas, assim, como é que é esse papel da técnica? Tem que ser um pouquinho quase uma psicóloga junto, né, Thalita? Sim, tem que ser bem psicóloga às vezes. Mas eu sempre incentivo muito elas, eu falo sempre que um atleta ele não vai ter todos os dias bons, a gente vai ter os dias ruins, os dias que não saem as coisas que a gente chama de quando a gente não está acertando os movimentos na patinação, e os dias bons também, onde a gente vai estar acertando tudo, está tudo ótimo. E a patinação, como é um esporte que na competição ele depende daqueles 2 minutos que a gente vai se apresentar, tem dias que naqueles 2 minutos a gente não tá tão legal e não vai dar certo, e tem dias que vai dar certo. Então, eu sempre digo para as minhas alunas que tem 2 coisas que podem acontecer no campeonato e as 2 são positivas. Ou a gente vai vencer e vai dar tudo certo, ou a gente vai aprender.
Sim. Então, de qualquer forma, vai ser positiva aquela experiência. Sim. E para ti, assim, Thalita, quando deu tudo certo para ti, foram 3 conquistas que são enormes, né? Que tu tem na carreira. Imagino com 14 anos, como tu falou, como que foi a emoção disso? Tu consegue recordar um pouquinho? Na verdade, com 14 anos eu fui pro meu primeiro campeonato mundial, né? E na época o que me diziam era que se eu ficasse entre as 15 melhores já seria um ótimo resultado para o Brasil. Sim. Então eu fui para lá com esse objetivo, eu quero ficar entre as 15 melhores do mundo. E lá, já no curto programa, que é dividido em 2, né? A nossa competição é o curto programa e depois o longo programa, e a somatória vai dar o resultado final. No curto programa eu já fiquei entre as 10 melhores. E as 10 melhores competem num horário diferente das outras. Então é o top 10, já é uma coisa muito importante. Sim. E eu fiquei em 9º no curto programa. E já fiquei super Não, feliz. o 10º, né? Já fiquei super feliz. Nossa, já ia patinar entre as 10 melhores do mundo, Sim. já estava realizada. E no longo programa teve, até acho que eu já comentei contigo sobre isso, mas teve toda uma história antes da competição, que os trens da Alemanha entraram em greve. E aí a gente entrou no trem, ele andava um pouco e voltava para o ponto inicial. Ah, imagina. E ele ia e voltava. A aflição que não tava o coração, né? E a gente teve que sair e a gente não encontrava táxi, eu e minha mãe. E a minha técnica já estava no ginásio, me esperando nervosa, que eu não chegava. Sim. E no final a gente achou uma van da organização do campeonato, não sei como, foi Deus. Surgiu, é isso aí. E essa van da organização nos levou. Eu cheguei, eu não tive tempo nem de aquecer antes do programa longo. Eu só botei o patins e fui pro aquecimento dentro de quadra. Na hora já. E aí, nesse aquecimento são 5 minutos, né, que a gente tem dentro da quadra antes de ir pra competição. Deu tudo errado, eu errei tudo. Acho que aquele nervosismo de não chegar veio e eu errei tudo. E aí, graças a Deus, na hora do programa longo, eu consegui acertar as coisas que eu tinha que fazer. Mas era meu primeiro ano, então eu fiz ali um feijão com arroz. Sim, eu não fazia as coisas mais difíceis que tinha. Sim. Mas eu saí em primeiro lugar, saí de quadra em primeiro lugar, e as outras atletas foram competindo e foram indo para trás de mim, e eu não acreditando naquilo que estava acontecendo. Eu só acreditei mesmo quando saiu o resultado no telão, assim. E aí eu não tinha levado a malha do Brasil, que é a malha de premiação. Então a minha mãe ainda teve que ir correndo pro hotel para pegar a roupa para poder subir no pódio, senão não ia nem conseguir subir. Foi tudo uma surpresa, assim, uma sensação, uma emoção, assim, indescritível. Indescritível, que te preparou também depois para os Jogos Pan-Americanos, né? Com certeza. Com certeza, mas é uma coisa completamente diferente, porque apesar do Mundial ser o campeonato mais difícil dentro da patinação, ele não tem, assim, uma estrutura de entrevistas e, né, repórteres e aparece na TV, isso e aquilo. Então, eu entrei bem de sangue doce no Mundial, Bem tranquilo. principalmente por ser o primeiro. E depois desse Mundial eu já senti uma responsabilidade maior por ter ganho essa medalha. E eu cheguei no meu primeiro PAN apavorada, porque eu não costumava dar entrevista, eu era muito tímida na época. Sim. E muitos repórteres querendo fazer entrevistas e perguntando: o Brasil trouxe medalhas na patinação todos os anos, podemos esperar uma medalha esse ano? E Imagina, eu sentindo aquela pressão na minha cabeça, com 16 anos, que foi o meu primeiro PAN. Culpa nossa, né, da imprensa que coloca essa pressão nos nossos atletas ainda. E no fim, assim, eu trouxe a medalha do primeiro PAN, mas deu tudo errado, eu não fui bem. Eu consegui melhor do que as outras atletas, mas, tipo, para o que eu sabia fazer, eu não fui bem. A tua avaliação foi essa logo depois da competição? Eu saí triste da quadra nos 2 programas, assim. Olha bem. Não consegui fazer o que eu queria, mas, enfim, trouxe uma medalha. E aí, no segundo PAN, já mais madura, 4 anos mais tarde, Sim. eu consegui bem melhor e aí, sim, fazer tudo o que eu sabia fazer. E foi por pouco que não veio o ouro daí. Sim, eu ganhei alguns primeiros lugares de alguns juízes, mas aí na somatória final eu fiquei em segundo. E Thalita, assim, sabendo de toda essa tua trajetória, as meninas que trabalham contigo, até mesmo os teus colegas de trabalho, os outros treinadores, como que é, assim, querendo ou não, ser uma referência? Tu carrega isso contigo também, que tem que estar sempre passando o melhor possível?
né, dentro daquilo que tu conhece, que tu, né, faz dentro da quadra também na hora da patinação? Eu tento sempre, eu sempre fui muito humilde, assim, nunca gostei muito de ficar assim me aparecendo. A melhor coisa assim. que existe, né? Então eu levo todos os treinadores que estão comigo na Volare no mesmo patamar, assim, a gente se ajuda. Assim como eu tenho algumas coisas para passar para eles, eles também têm muitas coisas para passar para mim e a gente vai fazendo essa troca, sabe? Sim. E as meninas, como é que é para as meninas? Eu digo isso, ali, minha treinadora, né, tem medalha para Jogos Pan-Americanos, Mundial, Sim. enfim. Elas ficam bem orgulhosas, assim, eu sei porque eu tenho um projeto com o governo estadual e nesse projeto eu dei uma palestra, né? Não só para as atletas da Volare, mas era aberto para quem quisesse participar. Então, nessa palestra que eu contei a minha história, teve bastante gente que se emocionou com a minha história, que aí fizeram perguntas depois e tal. Então, é uma troca muito boa sempre e eu fico muito feliz por elas saberem desse lado e terem acompanhado também. Tem várias das minhas atletas de hoje que tem fotos comigo de quando elas eram pequenininhas. E aí as mães me contam, quando ela tinha 5 anos ela era tua fã e tu tirou uma foto com ela. Tu assinou o patins dela e hoje ela é minha atleta. Isso é gratificante, né, Thalita? Com certeza, muito. E essas meninas, agora conta um pouquinho pra gente do trabalho que vocês estão fazendo na Volare, quantas atletas vocês têm? Vocês estavam semana passada em Camboriú competindo no Campeonato Brasileiro. Conta pra mim um pouquinho nesse sentido aí, como está sendo esse ano de 2022. Hoje em dia a gente está com mais de 100 alunos no total das sedes e a gente tem de tudo dentro da escola, assim como a parte recreativa, a gente também tem a parte competitiva e a parte de shows. A gente sempre faz no final do ano um show grande para todos os nossos atletas poderem se apresentar e ter essa experiência com o público também e mostrar tudo que aprenderam durante o ano. Sim. Mas esse ano em especial a nossa equipe de competição está aumentando bastante. Então a gente vai ter aí 23 meninas novas competindo pela primeira vez na próxima Copa, que a gente vai participar. Quando vai ser essa próxima Copa? Em junho. Em junho. Isso. Vai ser aqui no Rio Grande do Sul? Onde vai ser? Vai ser em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Isso. Então a gente está agora nessa preparação. Voltamos de Camboriú com a nossa equipe de competição, que já compete há mais tempo, né? Trouxeram muitas medalhas, graças a Deus. A gente está com um mini grupo também, porque a patinação a gente compete individual, mas também pode competir em grupo. Então o nosso mini grupo trouxe a medalha de prata, a gente teve várias medalhas individuais também. E estamos trabalhando para cada vez evoluir mais. Esse foi o primeiro ano que a Volare teve 2 atletas na classe internacional também estreando. E a estreia foi linda também. Foi muito, muito, muito legal. Eu acompanhei pelas redes sociais ali o trabalho de vocês, bem bacana, sempre também informando, né? Sim. E é legal de estar falando sobre isso e motiva também as meninas, né? De estar buscando o seu espaço. Valoriza essas medalhas também, o trabalho de vocês, né, Thalita? Com certeza, a gente busca sempre postar, até elas ficam nessa briga. Eu não apareci no Instagram da Volare. Não, tem Inclusive, que aparecer. Quem quiser seguir é @volarepatinação no Instagram. Isso aí, não, a gente vai colocar certinho, né, para o pessoal de casa saber e seguir vocês, com certeza. Sim. Mas assim, Thalita, dentro dessa projeção dessas meninas, a maioria dessas que competem são todas aqui da região, vêm algumas de fora, como que funciona esse trabalho de vocês também? A maioria delas são nessas sedes que eu passei antes ali, de São Leopoldo, de Campo Bom, Novo Hamburgo, Nova Petrópolis a gente começou há pouco tempo, então a gente ainda não tem meninas competindo e Sapiranga também, a gente começou o nosso trabalho há menos tempo, então elas ainda estão evoluindo para quem sabe mais para frente participarem de competições. Mas eu dou aula, cursos, assim, e algumas outras escolas de outras regiões me chamam para montar coreografia, para campeonato, muitas vezes, ou dar alguns tipos de curso. Sim. Isso a gente faz também. E é bacana também, Thalita, acho que ressaltar para o pessoal que está nos acompanhando, não é só o patins, né, que vocês fazem essas coreografias, vocês têm muito ensaio da própria dança sem os patins também, né? Conta um pouquinho desse bastidor para o pessoal conhecer. A patinação é um esporte bem complexo, assim, porque a gente precisa trabalhar a força,
ao mesmo tempo a elasticidade, né? Elas precisam ser muito flexíveis. E essa parte artística e teatral, né? Então a gente precisa trabalhar com expressões faciais, com expressão corporal, com a dança. Então tudo isso tem que ser muito bem trabalhado. Então a gente trabalha também sem os patins, inclusive semana passada a gente fez uma aula de dança sem os patins, para que depois elas coloquem os patins e consigam fazer isso também sobre os patins, unindo todo o resto, toda a flexibilidade, toda a força, toda a parte artística. Então é muito complexo, digamos assim, é difícil, por isso difícil. Também é difícil. E tem que manter um regramento de tudo, né, Thalita? Sim. Preparação física também, daqui a pouco uma alimentação adequada, é importante também manter isso, né? Sim, a gente faz ali, dentro da Volare a gente tem um preparo físico específico para patinação, com o professor Davi. E a alimentação, assim, eu puxo as orelhas, mas é difícil de elas seguirem uma alimentação. E chegando a Páscoa vai ser mais complicado mais ainda. complicado. Eu já tentei cortar o refri, tem algumas que estão me ouvindo, que agora não estão mais tomando refrigerante, mas é difícil. Sim. Mas estão em transição também, né? Estão em transição. E tem muito da questão que vocês devem trabalhar, provavelmente, a parte lúdica também no começo, né? Muito. E isso é muito importante para elas criarem um gosto maior pelo esporte, né? Isso é uma coisa que eu não tive tanto quando eu era pequena. E a partir do momento que eu comecei a ser treinadora, eu comecei a ver a importância disso, né? Então eu fiz alguns cursos até, um deles foi do Patins Encantado, que é eles têm um Instagram também e tem cursos sensacionais em relação à patinação e ludicidade juntos. Então, a partir disso, ali na pandemia, quando a gente estava meio parado, não podia dar aula, a gente se reuniu, os professores da Volare, e fizemos muitos materiais. Então hoje a gente tem uma sala recheada de materiais lúdicos para usar nas nossas aulas. E as crianças amam, assim, a gente notou que depois que a gente começou a utilizar a ludicidade, as crianças começaram a se entusiasmar muito mais com a aula, entender melhor os exercícios, sabe? Então foi um passo muito positivo que a gente deu na escola. Faz parte, vamos dizer que começa com uma brincadeira, mas e depois acaba se tornando realmente uma coisa que tu quer seguir, né? Com certeza. Vai criando uma paixão, porque deve ser uma paixão, né, Thalita? Não, depois que tu começa num esporte, tu não quer largar mais, é mais ou menos por aí, né? Deve Sim, ser. a patinação é bem viciante, assim, eu vejo que sempre começa como uma diversão, mas termina como uma diversão também. Claro. A diversão está no caminho todo, mas eu vejo que se torna um vício, assim, quando a gente começa a acertar as coisas, a gente quer mais e quer chegar ao nosso objetivo. Então, essa é uma parte bem legal também. E o que eu acho legal também de até falar para o pessoal que é bacana, é diferente, toda a competição em si, ela provavelmente tem uma coreografia diferente, né, se usam roupas daqui a pouco diferentes, uma maquiagem diferente. Como é que é isso, Thalita? Vocês também têm que pensar em tudo isso, né? Nas roupas, eu lembro que a gente, uma entrevista que a gente teve alguns anos atrás, que vocês estavam confeccionando a roupa, né? E vocês estavam preparando a maquiagem, vocês mesmos faziam a maquiagem uma na outra antes de começar a competir. Conta pra gente disso também, eu acho que é importante também a gente entrar nesse... Tem isso também, né, que é uma parte que é muito legal, as crianças adoram se caracterizar e botar uma fantasia, digamos assim, e se maquiar e passar, fazer cabelo, penteado, mas que é uma parte que exige muito dos pais também, né, as mães principalmente estão sempre envolvidas e tem algumas regrinhas de roupa também, então os profs também têm que participar dessa confecção de roupa e ajudar a escolher um figurino que tenha a ver com a música. E normalmente a gente usa a coreografia por 1 ano, então essa roupa vai ser utilizada por esse ano. E com a roupa, a maquiagem que tem que estar de acordo também, o cabelo penteado que também tem que estar de acordo, que não pode ser com fiapos soltos, que tem que passar gel, daí tem que fazer uma sombra colorida. Tem um padrão entre todas vocês, né? Digamos se é um quarteto, por exemplo, que nem é o caso que eu estava comentando, né? Que seria o que eu lembrei numa competição. Na verdade a gente tem o nosso mini grupo esse ano, né? E a nossa apresentação é sobre o Estranho Mundo de Jack, que é um filme mais antigo. E é o filme onde uma caveira, ele fala do Halloween e depois ele entra no portal do Natal, daí passa pro Natal, é uma loucura. Mas a maquiagem... Adorando, provavelmente. Sim,
mas a maquiagem é com a cara toda branca e o círculo preto aqui de caveira e a boca preta com aqueles tracinhos Sim, aqui, né, do literalmente lado. uma caveira quase. E todas têm que ser iguais, então Que legal. é difícil e as mães estão lá junto, maquiando todo mundo para que fique todo mundo igual e tudo perfeito na hora da coreografia. Não, vai ficar assim, com certeza. Bom, Thalita, a gente está chegando no final do programa. Quero te agradecer muito pela presença aqui, né? Passou rápido a nossa conversa, Sim. né? Mas eu quero que também tu deixe teus contatos aqui para o pessoal quiser entrar em contato com a Volare Patinação Artística, as meninas que têm interesse na patinação, os meninos também, que são bem-vindos também, né, Thalita? A gente tem que abrir sempre esse leque, né? Com certeza. Por favor, deixa então os contatos, Instagram, Facebook, WhatsApp, enfim, o telefone de vocês. Bom, nosso contato da Secretaria da Volare é 519-9898-9160. Então, se alguém quiser fazer alguma aula experimental, ela é gratuita e pode chamar a Thaís por esse contato que eu passei para vocês. Nosso Instagram é @volarepatinação e no Facebook Volare Patinação Artística. E lá tem bastante fotos já, vídeos do que vocês trabalham, do que vocês fazem no dia a dia, né? Tem de tudo, a gente gosta bastante de postar reels ali no Instagram, a gente posta stories diariamente, a gente tem várias postagens no feed também mostrando um pouquinho do nosso trabalho, os nossos horários estão todos lá também. Então é só nos seguir lá no Instagram e comentar, perguntar e chamar a Thaís no WhatsApp se quiser marcar uma aula experimental. Tá certo, então. Thalita Haas, muito obrigado pela tua participação aqui no Esporte na TV. E a gente volta amanhã com mais esporte, os esportes aqui da nossa região, recebendo a sua valorização devida aqui na Vale TV. Um grande abraço a todos.